O ser humano, todo ser humano, reage a estímulos diferentes de formas diferentes. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo até um pouco diferente para falar especificamente de um tipo de estímulo que a gente recebe, né? Dos estímulos bons e ruins, eu quero falar dos ruins, e dos ruins, que eu posso dividir em basicamente dois tipos, eu quero falar de um tipo aqui, que é o imutável. Como assim? Existem estímulos ruins que você recebe que são mutáveis. Existem estímulos ruins que você recebe que são imutáveis. Os mutáveis são aqueles que você tem a percepção de que você pode mudar aquilo. Então, como eu trato de coisas políticas, como o meu canal é de política, fala de política, eu vou falar de realidades políticas aqui. Vou dar um exemplo para você de um estímulo ruim e mutável. Quando você encontra uma pessoa que tem uma opinião muito diferente da sua, então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu encontre uma pessoa que ama sindicatos, acha que sindicato é a coisa mais maravilhosa do Brasil, né? E eu acho que é muito nocivo. Eu acho que, inclusive, uma das piores coisas que nós temos no Brasil são as nossas leis trabalhistas e a nossa justiça trabalhista. Quando eu encontro uma pessoa dessa e eu tenho o estímulo que ela tem uma opinião diferente da minha, eu tenho o estímulo negativo de algo mutável. A opinião dessa pessoa é algo que pode mudar, ou a minha própria. Eu tenho diversas reações a isso. Eu posso querer persuadir essa pessoa, mudar a opinião dela. Eu posso querer simplesmente ouvir e aprender com ela de uma opinião diferente. Eu posso ter raiva, eu posso querer xingar, eu posso querer agredir essa pessoa. Eu posso querer fugir disso. Eu só quero me afastar, não quero nem saber, eu quero ir embora disso aqui. Mas, né, é do imutável que eu quero falar. E esse aqui, pra mim, é o que as pessoas hoje, infelizmente... E quando eu falo as pessoas, muita gente fala assim, você fala das pessoas como se você fosse superior, né? E ao contrário, quando eu falo as pessoas, eu me incluo nisso, né? Então, eu falo as pessoas, eu tô falando nós, a gente, eu também. A gente tem que aprender muito como lidar com esses estímulos que são imutáveis. Então eu vou dar um exemplo neste cenário. Se essa pessoa que adora sindicatos se depara com um fato indesejado, então vamos supor que eu falo para essa pessoa, olha cara, o sindicato que você é associado, que você tanto ama, que você tanto defende, ele foi comprovadamente aqui envolvido num escândalo de corrupção. Isso é um fato imutável, isso não tem como mudar. O jeito que essa pessoa vai agir com isso é muito difícil e ele é muito diverso, né? E a gente vai cair numa coisa muito conhecida e muito falada, já bastante falada, cara, uma coisa muito martelada, já é uma tecla muito apertada, são as 5 fases do luto, né? Eu vou até usar na primeira fase esse exemplo mais pesado, né? A primeira fase do luto é aquela justamente, né, mais infantil. É o nosso primeiro estímulo, é quase como uma defesa daquilo, que é a negação, né? Eu não sei se você já teve isso, cara. Você já recebeu uma notícia que uma pessoa que você gosta muito faleceu, assim, as pessoas reagem a isso em tempos diferentes, né? Você pode ter uma fase de negação curtíssima, você pode nem passar por ela, você pode ter uma fase de negação extremamente longa. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas você tem aquele primeiro impacto de falar, não, cara, essa notícia é falsa. Ou essa pessoa está enganada, ou ela não sabe o que está falando, ou se você vê uma pessoa morrendo na sua frente e você fala, não, cara, ainda deve ter algum jeito de mexer em alguma coisa aqui. O seu primeiro instinto é a negação, que é o mais infantil, é o mais básico de todos. Eu vou negar isso, eu vou negar esse fato, né? Você não quer que aquele fato imutável seja realidade, então você nega ele. Uma outra fase é a fase da raiva, né? Então, eu vou contar a minha história pessoalmente quando a Dilma ganhou, né? A Dilma ganhou em 2014 e eu fiquei nessa fase da raiva, cara. Eu não tive a negação, eu não tive nada disso. Eu fui direto pra raiva e a minha raiva ela não durou pouco, ela durou um período, cara. Eu fiquei um período nessa fase, né? Essa fase você se sente injustiçado, você, eu não tenho culpa de nada, por que eu tô nisso, que bosta, que irritadão, você fica nervoso, você quer culpar alguém, você quer botar a culpa em alguém, nossa, eu vou vender tudo, eu vou embora daqui. É uma fase ruim de estar, é uma fase bem ruim de estar. Uma outra fase é a fase da barganha, né? É uma fase onde você começa a falar, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso sair dessa situação. Então, cara, o que eu posso fazer para eu nunca mais estar numa situação como essa? Ou, cara, se eu sair dessa situação, o que eu posso fazer? Sei lá, eu vou fazer uma promessa, eu quero sair dessa situação. Você começa a barganhar. E aí muitas vezes você começa a perceber que a sua barganha ela é bem feliz, cara, porque é um negócio ruim para você. Você está diante de um fato, lembremos, imutável, né, e indesejado. E aí você passa às vezes para a próxima fase, que é a fase da depressão. É aquela fase, cara, onde você já tentou negar e não conseguiu, você já ficou com raiva, já viu que não adianta ficar com raiva, e você meio que caiu na real que a sua barganha é uma barganha que vai te levar ao prejuízo.
Então você fica simplesmente triste, você não quer lidar com isso, você se afasta, você, não, cara, não quero falar disso, puta, você não tá negando para si mesmo, mas você está triste, você está em depressão, né? E a próxima fase é uma fase de aceitação. Você não significa concordar e não significa gostar daquilo, significa aceitar aquilo como uma realidade e a partir de tal você buscar algo mais sensato e mais produtivo a ser feito. O que eu tô vendo, cara, muito da reação das pessoas, da minha própria reação, de comentários e tal, são pessoas não conseguindo lidar com, e eu me incluo nisso, com fatos imutáveis e indesejados. E qual que é um dos nossos estímulos? A gente quer imediatamente transformar isso num fato mutável, você quer mudar esse fato. E quando a gente fala de política, você não fala de uma coisa tão objetiva. Se eu falar assim, 1 mais 1 é igual a quanto? É igual a 2. É fácil, objetivo, é claro para todos que 1 mais 1 é igual a 2. Quando você fala de fatos políticos, por mais que seja um fato que você está apresentando, por ele ser indesejável e, na maioria das vezes, imutável, a pessoa tenta de qualquer jeito transformar aquilo em uma questão de opinião. E aí tenta desesperadamente culpar o mensageiro. Então, vamos dar um exemplo nesse caso do sindicato. Vamos supor que eu chego para essa pessoa e falo, olha, cara, esse sindicato aí está envolvido com corrupção comprovadamente. O estímulo da pessoa, né, é fazer o quê? Não, cara, isso tem que ser mudado. Isso, na verdade, é uma opinião dele. Ou então ele está falando isso porque ele quer me enganar. Ou então ele está falando isso porque ele se vendeu para alguém. A pessoa tenta de qualquer jeito transformar aquele fato imutável em um fato mutável. Isso eu posso citar 1 bilhão de exemplos, cara. Eu posso citar, cara, desde o envolvimento do Lula com o mensalão, de você falar, cara, sim, o Lula tá envolvido com o mensalão, cara. Não, sim, o Lula comprou um sítio. O Lula, sim, ele tem um triplex em Atibaia. Sim, ele tem prova contra ele e tal, não sei o que lá. Ele tem que ser preso. Desde isso, que é uma coisa meio clara para pessoas que estão aqui, até coisas mais abstratas que você sabe do que eu tô falando. Não é? Então, assim, cara, qual fase você tá na hora que você se depara com um estímulo ruim, indesejado e imutável? Você tá na negação, você tá na raiva, você tá na barganha, você tá querendo transformar aquilo numa questão de opinião e jogar aquilo para uma área mutável de um lugar que não é, porque é fato, cara. Você tá culpando o mensageiro. O que você tá fazendo? Então, eu fico torcendo, cara, para que todos nós, cara, e eu incluso nisso, tá? Que nós consigamos, cara, finalmente passar por essas fases, pular algumas, se ainda bem que a gente consegue, tomara que consiga pular algumas, mas se não que a gente viva isso, amadureça logo e que cheguemos numa fase mais sensata, de que, olha, cara, eu aceito que isso é factual, isso é imutável, e o que a gente vai fazer com isso? Como é que nós vamos fazer para mudar? Daqui nós vamos tirar uma lição e nós vamos para onde? Né? Então, o que eu tento fazer aqui todo dia, e eu vejo isso, cara, muitas pessoas falam, cara, você é burro, cara, você às vezes fala coisas que você toma dislike, as pessoas saem do seu canal, as pessoas te xingam, cara. E aquela história, cara, eu sempre escolho não fazer o vídeo fácil, fazer o vídeo certo, cara. Porque eu não quero ficar numa dessas fases aqui que não seja a fase mais madura. Eu não quero ficar em negação, cara. Eu não quero ficar negando o fato. Eu não quero ficar com raiva do fato. Eu não quero ficar barganhando com aquele fato porque é uma barganha perdida. E eu também não quero ficar em depressão por causa daquele fato. Eu quero entender aquilo como fato. E eu quero um move on, sabe? Eu quero, tá, qual o próximo passo? Vamos consertar, vamos fazer algo melhor, vamos aprender com isso, vamos trilhar um caminho melhor, né? E muitas vezes o que eu vejo, cara, infelizmente, dá muito em ponta de faca. Porque você apresenta fato e você é culpado como mensageiro, né? Então, é ruim isso, cara, sabe? Eu acho que nós todos temos que aprender a amadurecer o como a gente lida com fatos indesejados e imutáveis. Porque eles estão lá, cara. Não há nada que a gente possa fazer para mudar, já que eles são imutáveis. Fato é fato. Mas há algo que a gente possa fazer com todo o resto. Há algo que a gente possa fazer com todo o resto que é mutável. A gente pode aprender algo com isso, a gente pode aceitar isso como fato e andar para frente de uma maneira melhor para que outros fatos como esses não voltem a acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem sim que tirar um momento para refletir sobre isso, tá bom? Um abraço e vamos questionar tudo.